tarde, buenas tardes a todos. Agora eu vou falar um pouquinho da elastografia na tireoide. Fica mais fácil depois da aula do Dr. Roberto, né? Ficou belíssima e muito mais tranquilo de mostrar aqui os pontos. Obrigado. Muito bem. A elastografia da tireoide, como a gente tem visto, tem sido muito importante, né? Porque o que é o nódulo? Uma protuberância do tecido tireoideu, palpável, visto através de exames de imagem, como tomografia, ultrassom, ressonância. E esse nódulo, ele pode ter característica cística, mista ou puramente sólida. A incidência dos nódulos na tireoide, como todos nós sabemos, é relativamente alta. 50% das necrópsias apresentam este achado, né, esses nódulos tumorais. Tem uma sensibilidade ultrassom entre 51% e 81% na detecção desses nódulos. Então, vejam como é alta, né? E uma especificidade também que varia em torno de 54% a 83%. A sensibilidade, especificidade e o valor preditivo positivo ou negativo podem variar segundo o aparelho que a gente estiver usando, tá? Então, é necessário um treinamento, aparelhos com ajustes adequados. Com relação ao dilema do nódulo, né? A gente tem um nódulo, o que será que ele é? Maligno ou benigno? Cerca de 10% dos nódulos são malignos e cerca de 90% dos nódulos são benignos. Então, é importante a gente esclarecer, através dos métodos de imagem, né, que é este nódulo. O que a gente dispõe hoje para avaliar um nódulo, né? Primeiro ponto, a ultrassonografia. Segundo ponto, o Doppler colorido que mostra vasos centrais, né? Isso é já um ponto importante para um nódulo que mereça ser biopsiado. E vem sido colocado cada vez mais a elastografia. A PAF não é de todo excluída frente aos métodos como ultrassom, Doppler e elastografia. Não, pelo contrário, eles vão nos ajudar, vão nos mostrar quais nódulos merecem ser estudados com mais detalhe, né? Então, a PAF ela vai ter, sim, o seu papel garantido, importante, para a caracterização do diagnóstico. Então, a gente tem uma especificidade de 60% a 98% e uma sensibilidade de 54% a 90% com a PAF. Então, é um método que não pode ser desprezado de maneira nenhuma. E o que a gente deve sempre trabalhar, né? Empregar o consenso e o guidelines, né? Então, os guidelines, o consenso de tireoide são importantes, né? Começou em 2005, o consenso americano, e agora, na última revisão do Guidelines, que a gente viu coisas tão importantes, inclusive foi incluída a elastografia dentro das características que caracterizam um nódulo suspeito. E falando em nódulo suspeito, quais seriam essas características? Muito bem, nódulos fortemente hipecogênicos, porque quando ele tem, como um tumor tem uma alta celularidade, ele é fortemente hipecogênico. Um nódulo mais verticalizado, onde a profundidade é maior do que a largura. Então, são nódulos altamente suspeitos. Contorno irregular ou microlobulado. Presença de microcalcificações. Macro e microagrupadas também foram alertadas no último Guidelines, mostrando que realmente quando você tem, apesar da macrocalcificação ser uma característica benigna, na maioria dos casos, a presença de microcalcificação muda um pouco o cenário. Então, o que começa a prevalecer são as micro, que são altamente suspeitas. A elastografia de baixa elasticidade, o halo periférico geralmente espesso e incompleto, e também as saliências superficiais do nódulo, né? Às vezes o nódulo ele é muito saliente, então isso é bastante suspeito. Olha, alguns exemplos de tumores, né? Carcinomas papilíferos, um nódulo fortemente hipocogênico, outro também, ambos de contornos irregulares,
Aqui um nódulo em que ele é muito verticalizado, a profundidade é maior que a largura. Aqui um nódulo com microlobulado, fortemente hipecogênico, também é um nódulo suspeito. Nódulos com o halo hipoecóico no entorno bastante espessados, olha, como aqui nesse exemplo. Ou o que eu comentei, né, do halo incompleto, né? A gente vê uma parte dele aqui e o restante um pouco aqui não se vê mais, né? Aqui essa parte posterior, então é um halo incompleto, ou mesmo se relacionado a esse outro nódulo, né? A gente vê um halo espesso, incompleto, envolvendo esse nódulo. Dentre as características malignas, uma que, sem sombra de dúvida, deve sempre ser reportada é a microcalcificação, né? A microcalcificação ainda é um dos sinais mais importantes para o nódulo ser maligno. E a saliência que eu comentei, né? Quando o nódulo ele vem e extravasa um pouquinho o contorno da tireoide, inclusive apagando aqui a cápsula, esse é um nódulo altamente suspeito. Como o Dr. Moncaio falou, a elastografia ela vai medir a deformação do tecido, geralmente numa resposta em um eixo longitudinal, em que eu faço de maneira ordenada a compressão e descompressão. Nada mais é do que uma representação digitalizada da palpação, né? Então, o nódulo firme à palpação tem um risco maior de ser maligno. E é isso que a imagem está tentando representar. Ela está tentando representar o que a gente já vê no nosso dia a dia. O grau de rigidez do nódulo vai depender muito da sua composição, se ele tem componente líquido, sólido, né? E a celularidade, se é alta ou não. Então, a elastografia ela vai medir essa deformação frente a uma compressão graduada desse nódulo. Tá? Então, é isso que a gente está tentando entender. Como foi falado, também existem vários tipos de elastografia. Para estruturas superficiais, a gente trabalha com strain, que é elastografia ativa, aquela em que você comprime e descomprime de uma maneira rítmica, e o shear wave, que é elastografia estática, em que a gente não precisa fazer nada. O paciente faz uma apneia, a gente utiliza uma farta camada de gel, aperta o botão e ele faz o estudo, né? O aparelho faz todo o estudo. Sem sombra de dúvida, é mais fácil, né? Mais tranquila de ser realizada. E o Fibroscan, que foge um pouco da temática de hoje, que é utilizada, né? Elastografia transitória, para avaliação de fígado. Então, ele já é um método consagrado que muitas vezes evita uma biópsia desnecessária. Então, aqui uma representação do strain e uma representação do shear wave, em que eu tenho o estímulo e, como foi mostrado na aula anterior, com o exemplo da gota caindo na água, aquelas ondas se dissipando vão ser medidas a velocidade, a pressão delas, e a gente vai ter, então, a representação. Então, como que é feita a elastografia, né? Então, aqui uma representação esquemática, cortesia da General Electric, que mostra aqui um nódulo amolecido, em vermelho, conforme a gente comprime e descomprime com o transdutor à pele, a gente vê a resposta elástica desse nódulo, que é representada aqui com o elastograma. A gente vê que é uma estrutura mole, né, a vermelhinha. E aqui a representação da endurecida, suspeita de tumoral, e a amolecida, né? Então, aqui mostrando a endurecida todo o tempo, e sempre tem que estar com cuidado com isso, né? Que a escala tem que estar devidamente preenchida. Isso no caso da elastografia ativa, né? Em que a gente mesmo faz a compressão e descompressão. Então, fica bem tranquilo, né, da gente entender e visualizar. Bom, vários autores têm mostrado, através do tempo, o valor e o papel da elastografia, né? Começou com Rago, Hong, todos eles têm mostrado que a elastografia é um método que está vindo para ficar e fazer parte do nosso cotidiano. Porém, tem algumas coisas que
impossibilitam. Por exemplo, um nódulo puramente cístico, um nódulo com várias macrocalcificações ou com a calcificação em casca de ovo. Isso acaba dando um falso positivo de um tumor, né, que na verdade não é. Bom, a técnica de compressão e descompressão é rítmica, é feita à mão livre, e ela vai criar esse mapa de cores, que é o chamado elastograma. Então, ele vai ter tonalidades de vermelho, né, azul, ou pode ser também em cinza. Depende do que você escolher para graduar. É sempre importante trabalhar dessa maneira. Esse é um nódulo benigno, um bócio coloide, e a gente vê que ele se mescla em relação ao tecido normal da tireoide e os planos moles adjacentes, né? Então, é uma cor que mistura, né? A cor se mescla. Diferente de um carcinoma papilífero, em que eu estou fazendo aqui, por essa escala, eu avalio com esse outro tipo de equipamento, eu avalio aqui a compressão e descompressão. Ele não descomprime, né? Ele é firmemente endurecido. Bom, a técnica deve ser feita preferencialmente no eixo longitudinal. Então, para fazer a aquisição, é melhor o eixo longitudinal. Aplicação direta do transdutor, com farta camada de gel sobre a pele. E a seleção da área que vai ser avaliada no centro do quadrado, né? Então, a gente tem que tentar centralizar o nódulo na região que interessa para a gente. Aqui mostrando como é feito, né, com cortes longitudinais, é o preferencial, mas pode ser feito transversal também, dependendo da situação do nódulo, a disposição, você pode também fazer essa avaliação. Bom, a classificação do grau de dureza, ela vai variar de uma escala vermelha até azul, mas isso pode ser invertido também. Tem autores que trabalham com a inversão dessas cores, com tonalidades de cinza, então isso é bastante variado. A gente tem que estar atento sempre à escala, que mostra aqui, mole e endurecido. Então, a cor não importa muito. E os padrões de elastografia, como a gente vê aqui no tumor, no carcinoma papilífero, vejam, tem umas áreas até meio amolecidas, mas o que predomina é o azul. E aqui no bócio coloide, a gente viu que predomina é o verde, né? Essa cor aqui intermediária. Bom, então, em teoria, o elastograma, sempre que ele for totalmente azul ou predominantemente azul, a maior parte dele for azulada, ele representa um nódulo tumoral. Ao passo que, quando ele for vermelho ou azul, ou com uma mescla dessas cores, ele vai estar mais para a linha dos benignos. Mas cuidado, né? Isso nem sempre é lei, né? As coisas podem variar. O Dr. Moncada falou também do critério de Ueno, né? Que mostra, ele foi estabelecido para nódulos de mama, ele mostra essa graduação que já foi vista na aula anterior, lembrando que o grau 4 e 5 são os mais suspeitos para malignidade, aqueles que devem nortear a punção aspirativa. Mas também existe o critério de Astéria, um outro autor que eu acho que ele se relaciona mais com a realidade, né? Principalmente na glândula tireoide, porque, na verdade, o que a gente vê é essa mescla, né? Ou todo verde, ou pontinhos de azul, com pontos de vermelho e verde, dentro desses nódulos mais endurecidos, ou totalmente endurecido. Então, na minha opinião, esse gráfico aí de Astéria, que mostra essa classificação, é bem interessante, e eu acho que ela vem bem ao contento. Mas, de qualquer maneira, ou Eno ou Astéria, o que a gente vê é a prevalência da cor azul, né? No caso aqui do tumor, né? Então, sempre está atento a isso. E a natureza do nódulo, né? Benigno ou maligno? Então, vamos lá, né? As características ultrassonográficas, aliadas à elastografia, vão aumentar a especificidade e sensibilidade, né? Eu vou poder ter mais certeza que aquele nódulo é um nódulo benigno ou não. A punção aspirativa por agulha fina é, sem sombra de dúvida, o diagnóstico definitivo em grande parte dos casos, né? Lógico que existem as limitações, como os nódulos de padrão
folicular, atualmente conhecida como atipia de significado indeterminado, né, pelo Bethesda, mas sempre é uma dúvida, né, não vai ser, infelizmente, a elastografia que vai nos ajudar. Mas qual que é a vantagem da elastografia? Fácil execução durante a rotina, não é invasiva, né, então não vai trazer um desconforto ao paciente. Vamos agora ver alguns exemplos, né? Esse nódulo aqui espongiforme, formado por vários microcistos, vejam, o padrão que predomina de cor no elastograma é o verde. Então, é um nódulo de consistência intermediária, portanto, mais amolecido. Outro exemplo, né, de também um outro nódulo espongiforme, formados por vários pequenos cistos, também, que predomina é a cor verde, muito semelhante ao parênquima normal, né? Então, temos de graduação bastante normal. E esse que tem uma calcificação, não tem problema. Se for uma calcificação isolada só, não tem problema. A gente vê o todo, né? Olha, então, o todo ele é mais para o verde, mas tem áreas também vermelhas, áreas azuladas, pequenas áreas, mas o que importa é o que predomina. Outro exemplo de bócio, e aqui mostrando a comparação do mesmo nódulo com o strain e com o shear wave, né? O strain a gente controla aqui a compressão e descompressão, e o shear wave não. Eu já aperto o botão e ele automaticamente faz. Mas, de qualquer maneira, ambos mostram isso, né? Que este nódulo ele tem uma densidade muito semelhante ao restante do parênquima do entorno. Então, um nódulo benigno, certamente. Tiroidites, a gente vê também aqui um nódulo sólido, hiperecogênico, já no TIRADS mostra que esses nódulos são certamente benignos, né? A gente já tem uma grande probabilidade deles serem benignos. Aqui, um bócio adenomatoso que mostra uma área cística central. Cuidado com essas áreas císticas. O entorno até aparece, mas a área cística, a gente pode falar, nossa, mas está azul dentro, mas aí não vale. O que é cisto, ele pode aparecer com várias cores e não vale. Então, não é esse a parte que eu vou avaliar, né? Pelo contrário, vou fugir dela. Outro bócio colóide, um nódulo bem delimitado, até confino o halo, e aqui o shear wave mostrando, né, que ele tem uma baixa velocidade, aqui no vermelho está representado em a alta velocidade. Então, vejam bem, eu mudei aqui até o padrão, né? Então, não, azul é tudo que é mais duro. Não, cuidado. Aqui, no caso, está medido em metros por segundo, a gente vê que é o mais baixo, né, para o mais alto. Então, cuidado com isso, que a gente pode acabar cometendo algum engano, né? O carcinoma papilífero, com microcalcificações, que a gente vê aqui, uma vascularização desordenada, predominantemente central, em que a gente observa vasos tortuosos, calibrosos. E aqui, a avaliação, embora tenham áreas verdes, o que predomina é o azul, né? Que aqui está representado como duro, né? Então, áreas azuladas, a gente vê que tem ainda muito, né, do azul, que é o endurecido. Lógico, em torno tem um pouco de parênquima normal, né? Tem músculo, que tem uma cor mais esverdeada. E a mesma coisa que a aplicação do shear wave, né? Que a gente observa esse mesmo nódulo, essa parte aqui central, que tem uma velocidade maior, está em vermelho, predominantemente vermelho, e aqui, né, a representação dessas ondas. O que vai acontecendo conforme elas vão passando por essa área sólida. Então, elas vão modificando a sua forma, né, a sua conformação. Outro exemplo de carcinoma papilífero, também azulado, aqui na elastografia. É legal nesse tipo de equipamento que a gente observa aqui a compressão e descompressão, que você mesmo está impondo, que se ela está de uma maneira rítmica ou não. Naquele outro equipamento que aparecia os pontos verdinhos, quando ele está todo repleto, né? Todos os pontos verdinhos repletos, é que está com uma compressão e descompressão
adequada. Então, a gente tem que sempre estar atento a isso. Outro exemplo de carcinoma papilífero, não dá muita dúvida, né? Uma lesão tumoral, exudativa, está saindo para fora da glândula, com calcificações macro e microcalcificações, e aqui mostrando exatamente isso, né? Nessa parte mais central do nódulo, uma velocidade maior em detrimento da periferia. Poderia ser quilopascal, como vocês quiserem que seja. Ainda não tem um consenso a respeito do que vai prevalecer. Provavelmente é a velocidade que é mais fácil, né, da gente interpretar, tá? Mas pode ser quilopascal também. O mapa de cor e o índice é outro ponto que está vindo também para ficar, porque esse índice de pressão ele vai, de certa maneira, prever o grau de dureza daquele nódulo. Não existe ainda um consenso a respeito, como eu vou mostrar. Mas ele compara a área do tecido nodular com o tecido normal da glândula tireoide no entorno, ou mesmo músculo. E pode ser medido tanto com metros por segundo como quilopascal. Vários autores têm mostrado valores, né? Esse grupo aqui, Lischke, mostrou um valor acima de 4, esse grupo japonês mostra um valor acima de 1,5, DIG, um valor acima de 10, mas para nódulos muito pequenininhos, né? Menores que 10 milímetros. Siledag também mostra um valor de 2,3, não há um consenso a respeito. A gente tem feito um estudo aqui em todas as punções, e se observa que gira em torno de 2, em diferentes marcas de equipamento, que eu já vi em muita palestra, o pessoal comentando que, conforme o equipamento, muda o índice. Mas, pelo menos com as duas marcas de equipamento que a gente dispõe aqui na Universidade de São Paulo, que, no caso, vou citar os nomes, a Toshiba e a GE, os valores são muito próximos, então não notei diferença. E eu acho que deve ser isso mesmo, né? Não é, o índice pode variar, né, a velocidade e tal, mas não o índice, né? Ele tem que ser uma coisa estanque, né, uma coisa constante. E é isso que eu vou falar agora, né, do índice da elastografia. Então, aqui a gente tem um exemplo de um grande nódulo, que a gente vai comprimir, descomprimir, né, ver aqui com o elastograma que ele predomina o verde, né? Então, comparando com a musculatura, se eu comparar aqui com o tecido do entorno aqui, então ele vai ser mole, né? Só que aqui no caso o tecido do entorno não está muito bom porque tem outros nódulos, né? Então aí o ideal é comparar com algo fixo como o músculo, né? Então aí você vai ter uma resposta legal, né? Um nódulo bastante suspeito, com vascularização central, tudo, mas que era um nódulo benigno. Como eu falei, existem restrições, né, à elastografia. Que restrições? O tamanho do nódulo, né? Então, se o nódulo for muito pequeno, não dá para fazer. Ou se ele for muito grande, mais de 4 centímetros, eu vou ter uma dificuldade muito grande, seja pelo shear wave ou pela compressão e descompressão, em avaliar, né? Mas eu posso avaliar uma parte desse nódulo, fazer uma parte mais superficial, tá? Dos casos dos muito grandes. Se for um paciente obeso, o nódulo for muito profundo, também dificulta a compressão e descompressão, principalmente na ativa. Mas o shear wave também, né? Porque para ele emitir o sinal, atravessar toda aquela barreira de tecido, também vai ser um pouquinho mais difícil, tá? Nódulos calcificados, como eu já disse no começo da aula, então, em casca de ovo ou com macrocalcificações agrupadas, também falseiam. Vão parecer que são nódulos muito endurecidos, tumorais, e que, na verdade, são nódulos benignos. O nódulo puramente cístico, aquele em que eu tenho mais de 50% de área líquida, também não vai funcionar, né? Então, não dá certo. E, como eu falei, bócios multinodulares, nódulos muito próximos, a saída é você comparar o nódulo em questão com o músculo do entorno, né? Então, isso ajuda nessa avaliação. E aqui esses exemplos, né? Um nódulo muito pequeno,
menor que 5 milímetros, um nódulo muito grande, aqui está pegando praticamente todo o lobo direito, um nódulo que é predominantemente cístico, tem mais de 50% de área líquida, esse outro aqui também tem uma vegetação, não adianta, não dá para fazer, nódulo em casca de ovo, ou o nódulo todo calcificado também, né? A gente também não pode esquecer que se ele for todo calcificado, ele também vai fugir um pouquinho da regra. Mas, de qualquer maneira, esse mapa de oscilação da cor, o chamado elastograma, ele é uma excelente ajuda na predição de malignidade, na medida em que os opostos, no caso aqui o azul maligno e o verde ou vermelho benignos, então ele consegue, de uma maneira legal, separar essa dúvida para a gente, né? Tentar responder isso. Novos estudos são necessários, né? E não se pode jamais dispensar a punção aspirativa por agulha fina. Pelo contrário, ela continua presente, forte e, muitas vezes, decisiva no que vai ser feito com esses pacientes. Como nós vimos, o índice de pressão é muito variável, né? Segundo autores, passou de 1,5 a 10. Mas, na nossa experiência, que eu conversei com outros colegas também, de outros centros, está próximo a 2. Acho que vai acabar sendo um valor próximo a isso. Tá? A comparação da cor da área selecionada com os tecidos adjacentes é um dos melhores critérios. Então, se você escolher um parênquima normal ou um músculo, vai ser bem legal, você vai ter uma segurança muito boa para trabalhar, né? Não pode também pegar músculo muito profundo ou muito superficial. Tem que ser algo no vizinho à lesão. E, sem sombra de dúvida, a sensibilidade e especificidade vão aumentar se eu associar o ultrassom com aqueles sinais todos característicos de malignidade, o Doppler com vasos centrais, a elastografia mostrando os nódulos mais endurecidos, e isso vai apontar, sem sombra de dúvida, quais nódulos devem ser funcionados ou não, né? Então, essa que é a mensagem que deve ficar. Não abram mão de usar dessas tecnologias. Elas não vêm para atrapalhar, elas vêm para auxiliar no nosso diagnóstico. Muito obrigado a todos.